Hoje nós estamos começando uma nova lição, né? E Deus tem muitas coisas para falar, para curar, para tratar cada um de nós. E a primeira lição tem esse tema: cura para enfermidades da alma. Ah, será que todo mundo tem enfermidades na alma? Temos. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, mas todos nós que estamos por um tempo, nesse lugar, nesse mundo, nós passamos por traumas, nós sofremos ao longo da nossa vida, feridas por acontecimentos, ou por pessoas próximas ou não. Agora, os que doem mais são aqueles feitos por pessoas próximas. Davi, ele usava muito falar nos salmos, né, das dores que ele tinha, e principalmente daquelas feitas por aquelas pessoas que ele mais esperava, o amor, o cuidado. Agora, sem que nós tratemos, o que acontece? A pessoa se fecha. Se você tem uma ferida que desde lá da infância, ou durante a sua vida, se você não trata, o que acontece? Nós fechamos, nós não conseguimos relacionar com o mundo. Daí disso pode acontecer muralhas que separam relacionamentos, tantos casais que às vezes não conseguem conversar, relacionar, porque tiveram problemas, tiveram traumas lá atrás. E não é porque seus pais são ruins, ou porque... Não, isso é coisa normal do ser humano. E tem uma coisa muito ruim que acontece, seria um desejo de vingança. Ah, pode deixar. Um dia, aquela pessoa vai viver o que ela me fez viver. Outra coisa, autopiedade. Tantas vezes aí nós nos escondemos, né? Atrás das nossas dores. Ai, eu sou sofrida mesmo. E aí eu fico tentando passar para as pessoas o meu sofrimento. Tenho medo e desconfio de todas as pessoas, de todas as situações. As feridas, o que são feridas na alma? São aquelas que doem, sabe? Que dói lá dentro. Eu até coloquei dói, às vezes a gente perde até a fome. Tem dia que a gente fica sem fome, sem vontade de comer. Um medo te traz essa fome, essa falta de fome, um medo, né? Dói, olha, eu coloquei dói no peito. Quantas vezes a gente tem medo de perder alguém? Dói lá dentro. Quando a gente lembra de uma dor que foi feita, alguém que não me amou, dói lá dentro. Eu falo que dói os olhos também. É interessante que às vezes a cabeça da gente dói tanto que aqui atrás dos olhos dói. Todo o corpo dói. Dói o coração e dói a alma. Mas o Senhor veio para quê? Para que tenhamos vida, e a temos de que forma? Aleluia! Nós vivemos, todos aqui vivemos, mas Ele quer que a gente viva com abundância. Viver com abundância é ser curado. E olha só, Jesus, quando Ele veio aqui, Ele percorria, né, todas as cidades, curando enfermidades. E não era só enfermidades físicas, não. Tinham enfermidades físicas construídas pelas feridas da alma. Estão entendendo? Quem sabe o que é uma ferida da alma que produz doença física? Alguém já viu isso? Quem conhece? Nós vamos falar um pouquinho sobre elas aqui. Lá em Mateus 9:35, fala que Jesus percorria curando. E Ele mais do que ninguém, Ele sabia o que nós vivíamos, o que nós sentimos. E vamos tentar identificar os distúrbios emocionais. O fato de sermos servos de Deus não nos torna imunes aos sofrimentos, dores, doenças, acidentes, contrariedades, traição, perda. Nós, mesmo sendo servos do Senhor, coisas podem nos acontecer. Eu vou contar rapidamente uma história que aconteceu na minha vida. Tinha 12 anos de idade, teve um acidente na minha família, e aí nós éramos 4 irmãos. E aí, nesse acidente, morreu a minha irmã mais velha e a minha mãe. Aí a gente foi,
São servos do Senhor. Como que acontece alguma coisa assim? É possível? E nós ficamos sim com esse questionamento. Estão servindo a casa do Senhor, né? Serve uma família abençoada. Acontece acidente, perdem pessoas importantes. E essas duas mulheres, a minha irmã tinha 14 anos, 13 anos na época, eram amadas. Claro, né? A família amada. Mas elas eram pessoas especiais, que tinham um brilho especial. E aconteceu esse acidente. Acontece com você perdas também. E daí vão construindo os nossos traumas, aí vão construindo as nossas feridas. E traições, coisas que nos dói. A traição não fala só de marido e mulher. A traição às vezes de um pai, ou de uma mãe. Ou eu às vezes eu faço tanto para o meu filho, e ele não vê as coisas que eu faço. Isso é traição, é sentimento de infidelidade. Vão construindo as feridas. Eu estou trazendo para você, a gente precisa identificar. Será que eu estou com alguma ferida? Será que eu tenho algum distúrbio que precisa de ser tratado para que eu tenha uma vida em abundância? Em 2 Coríntios 6, no versículo 4 e 5, ali diz, os discípulos estão dizendo que entre eles existia isso, não é só no nosso tempo não. São entre os apóstolos, entre os discípulos que andavam com Jesus. Se você quiser anotar lá, em 2 Coríntios 6, 4 e 5, você vai ver que existiam, já naquele momento, problemas, doenças, que a gente coloca, problemas de origem emocional, geram doenças psicossomáticas. Somático é corpo, psicossomático. Então, aquilo que veio da minha mente, afetando o meu corpo. O que seria isso? Por exemplo, no nosso caso, na nossa família, a gente ficou com muito medo, a gente ficou com receio. Tudo podia acontecer um acidente de novo. Logo depois, acho que uns 6... Não foi 6 meses, não. Eu era criança, a gente não tem muita noção de tempo, né? Assim, e também já faz um pouquinho de tempo, já esqueci um pouco como é que é. Já tem uns pouquinhos anos aí. Mas eu lembro que a gente pegou um carro, porque foi um acidente de carro que estávamos todos nesse carro, menos o meu pai. E aí a gente pegou um carro novamente, fomos no mesmo lugar, que era numa fazenda que a gente estava, e o carro, eu lembro que eu estava o carro rodopiou, o carro que a gente estava de novo, né? Rodopiou, acho que furou o pneu, não me lembro o que foi. Eu lembro que a hora que terminou, e estava eu e meus outros 2 irmãos, a gente ficou branco, é como se a gente estivesse vivendo aquilo de novo. Então o medo fica sempre constante, tudo pode acontecer. Então a gente começou a somatizar. Eu tenho o meu irmão mais novo, ele tinha 3 anos. Quantos medos ele viveu, tantas dificuldades ele tinha que dormir de mão dadas com o meu pai ali. Então são as coisas que vão se tornando. Nós éramos e continuamos a ser, pela glória de Deus, servos do Deus vivo, todos nós, porque o Senhor é quem cura, porque naquele momento nós sabíamos que tinha um propósito para cada um de nós e Deus ia cumprir. Mas o difícil é você conseguir saber que mesmo você sendo servo, pode acontecer coisas difíceis, podem acontecer traumas. A maturidade para identificar problema. Uma coisa que fere, que estraga dentro da igreja, em todos os lugares, é a gente não saber que pessoas têm dificuldades. Olha só o que eu coloquei ali. Vamos evitar diagnósticos quando assim não tem resposta. Não sei porque essa irmã está sofrendo, não sei o que está acontecendo com ela. Aí a gente fala o quê? É ação de Satanás. Precisa de libertação de demônios. A gente já começa a culpar as pessoas pelos problemas dela. Não, isso aqui é Satanás. Claro que o inimigo, ele aproveita os acontecimentos, as histórias, as nossas somatizações. Ele aproveita e aumenta essas questões. Então tem que ter um trabalho conjunto, tanto espiritual, mas também da alma, do corpo. E aí e essas pessoas demonstram o quê? Demonstram falta de conhecimento e sensibilidade. Porque aí eles pegam e falam para as pessoas, né, que elas que são culpadas. O que acontece?
aumenta as feridas, aumenta a culpa. Em Oséias 4:6, fala que o povo... Alguém pode abrir a Bíblia para mim aí? Em Oséias 4, no versículo 6, fala da ignorância do povo. Enquanto está abrindo ali, em Mateus 9:12, o próprio Jesus, olha só, o próprio Jesus, ele dizia assim: não necessitam de médicos os sãos, mas os doentes. Então, o Senhor Jesus fala, tem que procurar um médico, tem que procurar a cura. Quem está com problema emocional, não é brincadeira não, não vamos colocar a culpa não. O Senhor Jesus diz, pode ler, por favor? Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Meu irmão, será que você também tem alguém na sua casa que às vezes você deixa para lá, diz, ela está só querendo atenção, não quer receber cura, porque vai na igreja. Será que nós, por falta de conhecimento, nós destruímos as pessoas? As soluções bíblicas para problemas que são médicos. A solução não pode ser vista de forma simplista. Como assim? Não, tem que ter mais fé. Não, tem que orar mais. Tem que ler mais a Bíblia. É isso que a gente coloca. Tem que fazer tudo isso. Mas essa não é a solução para uma questão médica, somática, psicossomática. E aí aumenta a pressão, o sentimento de culpa e desespero, porque as pessoas se desesperam. E tem pessoas que chegam a dizer, eu quero sumir. E esse eu quero sumir, às vezes eu quero mudar para longe, eu queria sair um tempo, não ver ninguém, isso é um desespero. E às vezes até uma tentativa de suicídio. Eu trabalhei uns 2 anos no Hospital das Clínicas, e ali eu trabalhava especificamente atendendo tentativa de autodestruição, de suicídio. Pessoas que estavam desesperadas, porque não sentia amadas, não sentia compreendidas, e não entendia, meu Deus, o que eu estou sofrendo? E se tivesse sido estudado, seriam por quê? Histórias aprendidas de forma ruim, palavras que foram de destruição. Algumas pessoas, lá em 1 Timóteo 5:23, precisam de tratamento. Diz assim, não beba apenas água, mas vinho, por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Olha só a importância da ciência. O Senhor Jesus, ele sabia que tinha coisa que tinha que ser com remédio. Quais são os distúrbios, as doenças emocionais? O primeiro, complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é um distúrbio emocional que causa várias doenças psicossomáticas. Eu não acho que eu sou capaz, eu não acho que eu sou amada, eu nunca vou dar conta de fazer nada, tudo que eu faço dá errado. Aí a pessoa não dá conta de conversar. Já viu falar de fobia social? As pessoas se afastam da sociedade e não conseguem nem conversar um com o outro. Tem um distúrbio que é a gagueira, que muitas vezes é por insegurança emocional, ou porque muitas vezes na sua infância você foi tão super protegido que você não acredita em você, por tanto amor dos seus pais, mas às vezes vem do outro lado um sentimento de incapacidade. E trazem disso, olha, tão complexo de inferioridade traz doenças psicossomáticas. Outro distúrbio emocional, perfeccionismo, complexo de perfeccionismo. O que seria isso? A pessoa até sente-se culpada se não fizer tudo certinho. Tem que fazer tudo organizado porque ela precisa de se sentir capaz. Ela pensa que nunca satisfaz a ninguém do seu lado. E principalmente ela acha que ela nunca está satisfazendo a Deus. Para eu vir aqui na frente, para eu trazer a palavra que o Senhor está mandando eu trazer, eu tenho que lutar contra mim. Olha, não é você, Lívia, que vai levar. É o Senhor que vai te usar. Então você não precisa ser muito capaz, não precisa ficar bonitinho, não. É o Senhor que vai
vai te usar. Está entendendo? Esse sentimento de ter que ser perfeito, tudo perfeito, nos atrapalha, nos afasta de tudo, até do que Deus tem para fazer com a gente. Um outro distúrbio, supersensibilidade, aquelas pessoas assim, que tem que estar sempre sendo agradada, né? Que sofrem muito, e que pode dar todo amor para ela nunca está sendo suprida, ela nunca é suprida, nunca. É um distúrbio emocional. Se você está lembrando de alguém que vive isso, comece a entender, essa pessoa está vivendo um distúrbio, ela precisa de ser ajudada, ou eu preciso de ser ajudada. E o último, pessoas dominadas por medo de fracasso. E essas pessoas, elas não se envolvem por medo de perder. Uma das coisas que aconteceu com a nossa família, naquela perda que a gente teve, com a nossa família não, comigo, porque cada pessoa trata as perdas, as suas coisas de uma forma. Mas uma das coisas que aconteceu comigo foi me proteger, não amar tanto. Não amar tanto é assim, é o que eu estava tentando, né? Não vou amar tanto outras pessoas, não, porque senão eu vou perder. Não vou me envolver tanto, não, senão eu vou perder. E perder é muito dolorido. Você está entendendo? Então, o medo domina. Se você não tem Deus para te mostrar isso, e pessoas, né? Eu vou falar mais na frente. Você pode ser dominada pelo medo. Com os meus filhos, eu lembro, com os meus filhos pequenininhos, tantas vezes eu tinha medo de abraçar, de beijar, de ficar próximo, porque sei lá, vou perder. Está entendendo como é que é isso? Às vezes você tem algum medo aí de se envolver, ou às vezes você é uma pessoa, não, eu sou mais reservada, eu sou uma pessoa mais calada, mais reservada. Às vezes, atrás disso, às vezes não, com certeza, tem uma história que precisa de ser revista. Passos importantes para a restauração. Romanos 8, 26, ele diz que o Espírito do Senhor nos assiste na nossa fraqueza. E ele nos direciona, o Espírito nos direciona para onde seguir. Romanos 8, 26, pode ler, pastor? E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, amém, com gemidos inexprimíveis. Amém. Olha só, ali fala que nós não sabemos pedir como convém. Então, eu tenho dores, mas o Espírito é que me mostra como que eu tenho que agir, o que eu tenho que pedir. E quantas vezes eu parei para o Senhor e falei, meu Deus, me ajuda a sair dessa muralha. É isso que nós temos que fazer. Me ajuda, Deus, conseguir fazer diferente, não ser perfeccionista. Em Atos 15, 28, diz que o Espírito nos orienta o que devemos fazer. Em Atos 15, 28. Não vou ler, senão a gente vai perder muito tempo aí com algo que você pode anotar e ler depois. Eu não estou perdendo tempo em ler a Bíblia. A hora que eu falei, não, perdeu tempo em ler a Bíblia, perder tempo nesse momento. Continuando. Passos importantes para a restauração. Tiago 5,16 é um passo importantíssimo que o Espírito Santo nos orienta. Ter coragem para falar. Ter coragem para falar. Falar é um poder terapêutico, curativo, tremendo. Nós precisamos reconhecer de forma consciente os nossos problemas e daí procurar ajuda. Lê, pastor. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Olha só. Confessai as vossas culpas. Nesse versículo aqui está confessai as vossas culpas. Em outra versão fala confessai os vossos pecados. Confessai as vossas dores, as vossas feridas, as suas culpas. As culpas nos aprisionam. Nós precisamos de confessar, mas tem que saber para quem, porque aí depois esse justo que ouviu direito, ele vai orar por você, ele vai, então tem que tomar cuidado. Muitas vezes a gente chega para alguém que não sabe, e se você é alguém que vai ajudar outra pessoa, aprenda isso, meu irmão. Eu tenho cuidado, eu tenho que tomar cuidado para não acusar. Um outro passo para a restauração é humildade e quebrantamento.
Aqui no Salmos 84, no versículo 5, diz: bendito o homem cuja força está em ti. O homem de coração quebrantado, passando pelo vale árido, transforma em manancial. Se você tem um coração, mas pastora, você estava falando que tem que curar, tratamento? Sim, mas quem te orienta que tratamento cuidar é o Espírito Santo. E se você procurar esse tratamento e saber que Deus é quem faz, você tirando a sua força e colocando em Deus, o seu deserto vai ser transformado em manancial, jorrar água de vida. Aquelas histórias ruins vão servir para abençoar você, para abençoar outras pessoas, porque você vai conseguir saber que num deserto Deus trouxe água. Foi isso que eu estava querendo dizer para vocês. Na minha família, hoje cada um dos meus irmãos, todos nós temos filhos, somos abençoados, os nossos filhos servem ao Senhor. Eles não tiveram aquele sentimento, que Deus não cuida. Eles souberam que na dor, que na fraqueza o Senhor nos fez forte. Amém? Deus não está buscando força, mas quando sou forte, quando sou fraco, é que sou forte. Deus está buscando a sua dependência. Quem crê em Deus depende. Quem crê em Deus espera. Deus quer um coração quebrantado. Jesus, isso aqui é muito interessante. Jesus um dia, em 2 momentos, ele chegou primeiro para um cego em Jericó. O cego em Jericó estava ali, muito tempo. Mas Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Claro, nós sabemos, o que eu quero que o Senhor faça? Me cure. Não seria isso? Cure, me faça voltar a ver. Não é normal? Estou chegando aqui, tem uma pessoa, cega ali, sentada. Não, mas Jesus falou assim: olha, o que queres que eu te faça? Nós precisamos saber se nós queremos ser curados. Você quer ser curado ou está sendo importante a sua ferida? Está te protegendo? Eu tinha muito medo de pregar, de estar na frente, e o Luiz, ele ama isso. Não teve as mesmas dificuldades que eu. E aí o que eu fazia? Me escondia atrás dele. Falava: não, o pastor Luiz, ele vai lá, eu sou uma mulher de intercessão, vou orar por ele, o ministério dele é abençoado. Mas não era assim que Deus queria, porque o que Deus me ensinou eu tinha que passar. Eu não estou querendo me apresentar, não. Eu não quero esse perfeito, eu quero mostrar é o Senhor. Está entendendo, gente? Então, assim, muitas vezes a gente esconde. E será que eu quero ser curada? Jesus perguntou: o cego, se ele queria, o que ele queria? Nem perguntou: cego, você quer ver? Não. Jesus, ele quer saber, procura aí dentro de você. Qual que é a ferida que está te prendendo? O que está te trazendo dificuldade nos seus relacionamentos, na sua vida? Um outro lugar que o Senhor falou foi com o paralítico. João, pastor Luiz, lê para a gente, João 5, de 2 a 7. Essa todos conhecem? Lê para nós, por favor. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois de movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Quantos anos? E Jesus chegou para ele e perguntou para ele. Não é o que Jesus perguntou para ele? Se ele queria ser curado. Imagine você, querendo ser curado. E para ser curado eu preciso de ser tratado. Aí ele tentava entrar no tanque, entrava outro. A pessoa se sente incapaz, inferior, preterido, é o último. Todo mundo consegue chegar e eu não consigo chegar. Eu vejo tantas pessoas falando, contando milagres lá, contando seu testemunho, e eu nada. Vou construindo o que em mim? Depressão. Sabe qual que é uma raiz da depressão? É a culpa. Aí eu não consegui ser curado. Pode criar a depressão. Então esse paralítico aqui, ele pode ter vivido tantas dessas coisas, esse sentimento de inferioridade, mas o Senhor perguntou: quer ser curado? E ele falou que queria, e Jesus o curou. Você quer ser curado?
Mas você precisa de fazer alguma coisa, você precisa de ter alguém para te colocar dentro do tanque para ser curado. Às vezes, quando a gente está com a depressão, ou ansiedade, ou uma doença respiratória com uma somatização, você precisa de alguém para te ajudar. Às vezes a gente não consegue sozinho. Fala, olha, eu preciso ser curado. Jesus curou aquela pessoa, mas ele tinha que entrar no tanque. Ele precisava da cura do Senhor. Cura e restauração divina para os enfermos de alma. Aqui eu lembro, quando eu era adolescente, eu contava muita história para as crianças na salinha de dominical. Não, algum tempo atrás, não é muitos anos não, algum tempo atrás. E uma história que eu amava contar era de José, a José lá do Egito. E é interessante que José, ele foi maltratado pelos irmãos, ele foi lançado, foi jogado fora num buraco. Era para ele ficar com muita raiva dos irmãos dele. Mas, em Gênesis 45, 5, o pastor Luiz vai ler para a gente, é uma mudança muito grande na vida dele, de José, e que ele viu, eu passei por tudo isso, mas eu não vou me vingar. Eu passei por isso, eu não vou ficar com ressentimento não. Olha só o que José falou. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Então José, isso que ele leu é o seguinte, é José falando para os irmãos dele, olha, não fiquem tristes, não pesem sobre vós, assim, vocês terem feito tudo aquilo comigo, não se culpem, tudo o que aconteceu comigo teve um propósito, e hoje a nossa família não passa fome, por quê? Porque o Senhor usou aquela tragédia, aquela traição, aquele abandono, e hoje todos nós estamos aqui, foi isso que aconteceu com José. Ele não guardou ressentimento, ele não guardou dor, trouxe perdão. Como é que a gente faz isso? Eu até coloquei aqui, compreender as situações e as pessoas. Uma das formas que a terapia, que a psicologia usa para ajudar, nesse caminhar da cura, é trazendo para as pessoas a visão, a realidade do que elas viveram. Por exemplo, meu pai me abandonou, realmente meu pai não cuidou de mim, ele amava mais o outro, ele saiu de casa. Aí eu vou tentar entender a história daquele homem, do meu pai. Peraí, lá atrás ele sofreu alguma coisa também, lá atrás ele não foi amado, por que ele usa o álcool? Ele é alcoólatra, alcoolizado, alcoolista que a gente usa falar hoje. Eu tenho que entender. Então quando eu entro no lugar da outra pessoa, eu consigo amar e consigo não ter o ressentimento. Quantas vezes, assim, na minha história, eu lembro na sala, uma coisa que acontece muito, eu lembro, a gente tinha perdido a minha mãe, e no próximo ano, perdi em julho, então já tinha passado o Dia das Mães. No próximo ano, seria a comemoração, aquela coisa, difícil, a comemoração do Dia das Mães. Gente, como que foi difícil, não para nós filhos, até para toda a família, as pessoas tentando se esconder, para não falar com a gente, porque sabia assim, se falar com a gente, elas vão sofrer de novo. Aquela dificuldade na escolinha. Eu lembro que lá na escola, eu estudava numa escola que tinha aquelas festas. Quanta dor naquela escola eu tive de ver as crianças com as mães ali e nós não. E eu fui, depois de muitos anos, eu fui tentando entender. Olha, aquelas crianças, elas têm as mães delas, elas precisam daquilo. Elas precisam honrar os seus pais. A minha família, eu poderia ter ficado com raiva deles. Poxa vida, eles não vieram nem cuidar da gente, porque naquela hora eu precisava de quê? Era de um abraço, era de um cuidado. Mas a gente não sabia como é que tratar com a perda, porque todo mundo tinha perdido. Eu não podia ficar com ressentimento contra a minha família. Está entendendo o que eu estou falando? Porque aí a gente coloca a culpa nas pessoas. Eu tenho que guardar. Eu não podia ficar com ressentimento de Deus. Eu fui curada
várias vezes. Olha só, uma coisa que eu queria te falar. Nós somos curados várias vezes da mesma coisa. Muitas vezes vem aquela dor. O inimigo querendo. Ah, tá vendo? Não te amo. Pera aí, sai pra lá. É isso que você tem que fazer. Entender, compreender o que é a situação, o que está acontecendo para você conseguir não ter ressentimento. Eu coloco rapidamente aqui o que é ressentimento. Ressentimento é você sentir de novo aquela dor. Foi traída pela sua esposa ou pelo seu esposo. Aí um dia lá na sua casa você pega e começa a lembrar. Você sofre tudo de novo. Isso é ressentimento. E é sentir muito mais. E o que a gente faz? Aí a gente autoriza aqueles que nos fizeram a sofrer a nos controlar. 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11 diz sobre isso. A gente fica remoendo a mágoa. Tá vendo? Aí você liga para sua irmã, tá vendo? Olha, o nosso tio, ele não cuidou da gente. Ele fez isso e aquilo. Meu pai fica remoendo, fica trazendo ressentimento. E traz sofrimento. O ressentimento traz sofrimento. 2 Coríntios 10, 11. 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Para que nós temos que perdoar? Para não sermos vencidos por quem? Satanás. Se você guarda ressentimento, Satanás vai fazer uma ciranda na sua vida e não vai ter relacionamento. Nós precisamos soltar as amarras emocionais através do perdão. Repito várias vezes a mesma coisa. Ódio, raiva e ressentimento são associados às lembranças. Ódio, raiva e ressentimento é o que nos machuca. Ódio, raiva e ressentimento traz à tona o que nós sofremos. Está com raiva? Está com ódio? Está com ressentimento? Vai trazer dor de novo. Permita a intervenção de Deus. Muitas vezes nós temos as nossas dores e a gente esconde. E a gente não esconde não é só da gente não, a gente esconde de Deus também. A gente não permite o Senhor trabalhar. E quando a gente confessa para o nosso pastor, para o nosso líder, para um psicólogo que você possa conhecer, vai sendo curado. Tantas vezes a gente, ferida, às vezes você tem uma coisa que machucou ali, aí você coloca um band-aid, você não está vendo ela não, mas se encosta, machuca. E aí você não tira para o Senhor vir e curar. E aí eu até coloco de novo. Quando está quase curado, aí você vai lá e dá uma mexidinha. Não vou deixar. Dá uma machucada, às vezes não coça de novo. Aí você vai lá e coça. E você lembra de novo. Não vou deixar barato, não. Mas não vou deixar barato. Aquela pessoa não me deu atenção. Volta tudo de novo. Ressentimento e lembranças dolorosas. Nós temos que entregar. Para quem? Para quem que nós vamos entregar nossas lembranças? É para o Senhor. E não vou ler agora, em Isaías 53,4, versículo 4, fala sobre isso. Gosto demais. Sempre usei esse versículo, Lamentações 3:21, para tratar sobre a depressão. Muitas vezes. Estou muito triste. Aí lá em Lamentações 3:21, o pastor Luiz lê para nós. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Disso, em outro... Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Acontece que quando nós somos feridos, do que a gente fica sempre lembrando? Da dor. Do jeito certinho que aquela pessoa fez. A gente sabe contar assim, como o povo fala, requintes de detalhes, até de crueldade. O que foi feito? Cada parte a gente conta. E a gente, na Bíblia, explica que o que eu tenho que trazer à memória não é o acontecimento, não é a história. É isso que a terapia tem que fazer. É isso que o pastor tem que ajudar o outro a fazer. É isso você que está ouvindo. Você está ouvindo essa palavra por causa de quê? Porque Deus quer te usar. Porque Deus quer que você seja curado. Se tiver alguma coisa aí que você está discernindo, para você ajudar o outro. Está entendendo?
Não é só sobre mim não, sobre você também. Você também vai ter que estar ajudando o outro, falando. Amém? O que você vai ter que fazer? Trazer à memória as coisas positivas do seu pai que te feriu. Eu estou só lembrando que meu pai não cuidou de mim. Eu estou lembrando que a minha mãe me abandonou. E quando eu precisava de uma ajuda lá em casa, ninguém foi. Eu que cuidei dos meus filhos sozinho. Foi começando a contar. Traga à memória as coisas boas daquela pessoa. Não sou eu que estou falando, não. É Lamentações 3:21 que o Senhor está te colocando. Trazer à memória o que pode me dar esperança. Onde que está então a sua ênfase? Sua ênfase está sempre na dor? Ninguém entende por causa da minha depressão. Ninguém me entende. Lá em casa, é até uma questão assim, eu sei que é respingo dos meus medos. Os meus filhos têm que chegar em casa a tal hora, meia-noite. É Cinderela, eu falo lá todos três, um homem e duas mulheres. Mas eu falo lá em casa, eu tenho a síndrome da Cinderela. Meia-noite vocês vão virar abóbora, né? Tem que ser desse jeito. Ou eu que vou virar abóbora, né? Porque aí eu tô lá na cama até meia-noite, estou indo muito bem. Aí chega meia-noite já começa a suar. Aí o Luiz acorda, vamos orar, vamos ligar. Graças a Deus que hoje tem um WhatsApp. A gente fala muito desse zap. Mas para mim está sendo uma bênção, porque eu olho ali, não, está todo mundo. Olha só como é que é se você não controla a ansiedade. Eu sei que eu vou ter que lutar sempre contra esses medos, mas eu não permito que isso domine a minha alma. E aí, está entendendo a diferença? Estou olhando ali. Eu sei que, não, está acordado, estão vendo, está tudo bem, está tudo, né? Tem um WhatsApp, você não vê ali, quando você olha ali, está online. Ou então viu há 2 minutos atrás. Então, isso ajuda. Está entendendo como é que é? Então a gente tem essas coisas aí. Agora, assim, esses dias a minha filha falou assim para mim: mãe, você tem que confiar mais em Deus. Eu falei, meu Deus do céu, tá certinho. E aí eu fico lutando. Deus, eu tenho que confiar no Senhor. Aí um dia eu deixo até meia-noite e 3. Aí outro dia, até meia-noite e 5. Esses dias era 2 horas da manhã. Consegui, pastor. Falou, glória a Deus. Mas é interessante como a gente tem que trabalhar e não colocar a ênfase sempre nos nossos medos. Tem que tomar cuidado. Olha, onde está a minha ênfase? Na dor? No que deu errado? A resposta, a sua ênfase deve estar no Senhor. E eu peguei um versículo aqui que a gente conhece demais, que é o Salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que salmo que é esse? 23. Gente, esse salmo aqui é bom demais. Como diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fala da alma, refrigera. Eu vou pulando uns pedacinhos, tá? Refrigera a minha alma. Quando eu estou lá lutando, eu sinto que o Senhor refrigera a minha alma, porque eu tenho que estar trabalhando com Ele. Eu uso o meu esposo ali para ser o meu, entre aspas, o meu psicólogo, para me ajudar, para me acalmar. Eu preciso de ter alguém do meu lado, porque foi assim que o Espírito Santo ensinou. Eu preciso de falar dos meus medos, da minha culpa, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele é o teu cajado, me consola. Amém? E no versículo 6 fala: bondade e misericórdia, certamente eu tenho que guardar isso na minha vida. Olha, posso ter acontecido tanta coisa. O que traz cura é saber que a gente é amado. Você sabe que a palavra de Deus, a Bíblia, resume em amor. Então quando eu sei que eu sou amada, o verdadeiro amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós ficamos lutando contra esse medo. Eu tenho que lutar, eu tenho que lembrar de Deus. Salmos 19, no versículo 8 e 10, diz assim: o Senhor, tenho-o sempre à minha direita, não serei abalado, pois não deixarás a minha alma na morte. O que eu vou estar trazendo da agora para frente, igreja, são apenas versículos que vão te mostrar a forma de você vencer as suas dores, as suas feridas. Eu guardei esses versículos para mim, e eu procuro trabalhar sempre com eles, porque eu sei que o Senhor sempre estará comigo. Eu tenho uma história na minha família, de uma menina, uma moça de
Deus, a menina abençoada, na igreja, menina séria, casou com um rapaz abençoado também. São uma bênção. E de repente, esse casamento foi destruído. Esse rapaz debandou, né? Como é que fala? Debandou que fala? É isso, né? Debandou para o outro lado lá, deixou. E aí nós ficamos com essa dor. Como é que pode? Como é que pode? Essa menina de Deus, além de ser linda, abençoada, quantas dores que ela ainda sofre. Aí a gente vai para isso aqui. O Senhor, mesmo no vale da sombra da morte, Ele não vai me deixar sozinha. O Senhor está entre os que me ajudam. O Senhor jamais se esquecerá de mim, de maneira nenhuma. Assim diz o Senhor: eu te deixarei, pois estou contigo até onde? A consumação do século. Bem, guarda esses versículos. Olha só, o Salmo 86 fala algo importante. Fala assim: alegra a alma do seu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Então você precisa de saber como pedir. Peça ao Senhor: Deus, aqui está a minha ferida, mas é ao Senhor que eleva a minha alma. Chega para o seu ajudador. Se pode ser sua esposa, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, um psicólogo. E às vezes, queria até dar uma pausa aqui, muitas vezes nós precisamos de uma medicação. Nós ficamos lutando contra algo que é orgânico, sabia? Uai, eu tenho um tempão longo de vivendo uma história de depressão. E aí o meu químico já fica faltando. É serotonina, é noradrenalina, vai faltando. Então você fica lutando contra coisa que você precisa de tomar não é só água, mas é vinho. Lembra que fala lá, que Jesus falou? Você precisa tomar uma medicação, sem culpa. Sem culpa. E aqui no versículo fala assim, Salmo 29:8, diz: a voz do Senhor faz tremer o deserto. Está deserto na sua vida? Está deserto? Quando está deserto, né? Eu tenho uma amiga, está deserto demais. O Senhor faz tremer o deserto. O Senhor muda. O Senhor traz, olha, aqui em Salmo 28:1, clamarei a ti, não emudeças para que eu não desça a cova. Quantas vezes nós calamos? Se nós calamos, nós descemos a cova. Eu vou pular para uma aqui, Jeremias 1, no versículo 4 e 8, diz algo muito importante: te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Não digas, sou como criança, pois aonde quer que eu te enviar, irás. Acontece que as nossas feridas nos impedem de continuar as nossas histórias. As nossas feridas nos impedem de relacionar. As nossas feridas nos trazem doenças. A nossa história tampa os nossos olhos para a gente não ver o que Deus escolheu a gente como filho maravilhoso. Não permite a gente ver que a gente é co-herdeiro de Deus. Quantas vezes, como eu falei, a gente luta contra algo que Deus quer colocar na nossa vida, porque temos medo. Esses dias, são coisas pequenas. Esse dia, semana passada, eu fui num banco, tudo deu errado. Eu tinha que pagar uma conta, aí o banco fechou não, deu uma pane no banco. Aí eu fui no outro banco, eu não consegui pagar, e sabe, eu fui andando, eu falei: meu Deus, esqueceu de mim. Na hora eu não tinha parado para pensar, Deus não vai dar. Aí eu falei assim: Deus, aplana o meu caminho. Quantas vezes a gente passa por estradas cheias de buraco? Tem dia que você pensa assim: não, minha estrada cheia de buraco demais. E tem um versículo que fala assim: o Senhor aplana o meu caminho. Como é que é isso? Deus, ele vai lá e coloca, não sei como é que ele faz, né? Dessa forma aí, se ele coloca um piche lá, né? Como é que ele faz? Ele coloca uma terrinha, mas ele aplana. Se você está com dificuldades, eu tenho um adolescente aí que eu trabalhei com ele há um tempo, que ele tinha um problema respiratório, alergia tremenda. Tinha algum problema, ele estava cheio de alergia. Aí nós orientamos: mãe, isso aí
Não é somático só, não. Não é só corpo, não. Isso tem questão da alma. A gente tem tantas doenças físicas que vêm da alma. Aqui fala assim: esforça-te, em Josué 1, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra. Ei, você, gosto quando o pastor Salmo, a pastora Cássia fala: ei, ei, você, com você, esforça-te. Ou não precisa ficar preocupado, não, que o Senhor é que vai falar para você, não é você não. Você está com dor, com culpa, com depressão, com ansiedade. Eu lembro rapidinho, estou terminando. Teve uma vez, está na hora, pastor? Tá, né? Ele fala, teve uma vez, eu vou muito a São Paulo, eu tenho uma filha que mora em São Paulo. Olha só, gente, eu tenho uma filha que mora em São Paulo, é a mais velha. Olha como é que Deus cuidou, me curou. Ela mora lá, onde? São Paulo. E eu durmo, eu não ligo para ela todo dia, não. Olha, eu já estou confiando em Deus, não ligo para ela todo dia, não. Tem dia que eu acordo, passa um dia, passa outro. Eu estou confiando em Deus. Eu sei que Deus cuida. Está lá, em São Paulo. Eu ia contar uma coisa que eu nem me lembro mais o que era, mas fica aí. Era outra coisa, mas aí me veio essa questão na mente, né? A cura de Deus na vida da gente. Amém? Vamos lá. Então, às vezes volta na minha lembrança. Você é chamado para mudar circunstâncias. Eu gostei desse. Eu coloquei mudando o ciclo. Gente, o dia que tem poucos dias eu descobri essa frasezinha, mudando o ciclo. Deus hoje está mudando o ciclo na nossa vida. Amém? Porque Deus está trazendo a luz para limpar. Deus está mudando o ciclo. Aí ele fala aqui em Isaías 43:19: eis que estou fazendo coisa nova, que está saindo à luz. Porventura você não está percebendo que Deus está fazendo isso com você agora? Amém? Eis que porém um caminho no meio dos rios, e ermo. Amém? Quem conhece esse versículo? Deus está fazendo um caminho para você, ó, não tinha caminho nenhum. Deus está colocando. Amém? E esse caminho é de confiar nele. E eu termino aqui dizendo assim: lançai sobre ele. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Lembrei o que eu ia falar da minha ansiedade. Que eu ia para São Paulo, né? Vocês podiam ter me ajudado. É São Paulo, pastora. Quando eu ia para São Paulo, eu vou sempre, inclusive estarei indo para lá. Eu paro ali no aeroporto de Congonhas, para atravessar para o outro lado da rua, tem que passar por uma passarela. E essa passarela em especial, ela é mais ou menos assim, o lado, como é que chama aquilo? É o trenzinho ali, é desse tamanhozinho, baixinho. Meus irmãos, para eu subir naquela passarela, eu sofri, eu não sabia que eu tinha aquele medo. Eu sei que eu tenho o medo ali da altura, né? Quando eu fui passar naquela passarela, eu descobri, meu Deus, eu tenho medo de altura. Olha, eu passava assim, aí o que eu fiz? Eu subi, quando eu comecei a andar na passarela, eu comecei a descobrir que eu não dava conta. Passou uma senhorinha, bem senhorinha mesmo, bem assim de idade. Falei, senhora, me empresta seu ombro, porque eu não dou conta de passar. Eu não fiquei com vergonha, não. Falei, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que arrumar um jeito, eu tenho que pedir ajuda para ela, e fui. E consegui passar para o outro lado. No outro dia que eu tinha que voltar, foi até engraçado. Era um homem lá, olha só como é que Deus guarda, né? Tinha um rapaz, ele estava com as outras moças lá também, tudo com medo. Falei, graças a Deus. Falei, eu não vou passar sozinho, não. Eu tenho medo. Você vem junto comigo. O que eu estou dizendo? Que são coisas na nossa vida que nós ficamos com algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Você está com ansiedade? Não é pecado, não. Você está com depressão? Não é pecado, não. Você está com... como é que chama aquelas dores no corpo? Fibromialgia. Está com artrose. São coisas que vão vindo no seu corpo, que são da sua alma, que vão afetando você. Eu ouvi falar que até a diabetes tem alguns fundos do emocional. Eu ouvi um estudo sobre isso. Então são várias doenças.
Não fique com vergonha. Só que você não pode aguardar e esconder essa vergonha. Eu queria pedir para o pessoal da música, para a gente cantar aquela música que vocês cantaram agora, Sonda-me, Senhor. Amém? Quando a gente estava cantando essa música, Deus foi me mostrando. Lívia, você pediu tanto, né, que eu que falasse para você, então, olha só. Eu já estou falando que eu quero que esse povo que esteja aqui seja curado daquelas amarras nos pés. Sabe, o ressentimento, ele te prende, ele não te deixa andar. José, do Egito, aquele que eu contei, ele não ficou preso. É como se os meus pés ficassem amarrados, eu não posso caminhar, eu não posso relacionar. Sabe aquele paralítico? Ele não podia caminhar, ele era envergonhado, ele não podia relacionar com as pessoas. Para nos relacionarmos, nós precisamos de ficar em pé, nós precisamos chegar ao lado das pessoas. E quando você levanta, limpa a sua alma, mostra as suas culpas, confessa, você pode relacionar. Será? Eu queria que você estivesse pensando aqui agora. Será que eu estou com alguma coisa fechada, escondida dentro de mim? Algum ressentimento em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, a um professor lá atrás que não me respeitou, que não me honrou? Quantas vezes a gente não é honrado e a gente fica com a dor? E aí você não pode ser luz, você não pode ser ponte para ninguém. Você não pode ser uma flecha que vai acertar o alvo. Você não pode ser usada por outras pessoas, ou por Deus, para ajudar outras pessoas. Queria que você colocasse de pé. Vamos cantar juntos. Direção. As pessoas que estão aqui, ó Pai,
Dê direção para que elas sejam curadas, para que elas sejam saradas da sua alma, do seu corpo. Porque nós queremos ser grandes na tua presença, nós queremos ser mesmo como fonte, Pai. Oh, Pai, venha tirar, oh, Pai, as amarras, venha tirar aquilo que não permite sermos o propósito que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Oh, Pai, venha acertar, oh, Pai, as nossas vidas, oh, Pai. Aleluia, Jesus. Em qualquer lugar, pensaria minha vida. Aleluia. E eu quero aproveitar esse momento também e perguntar a você, você que não conhece esse Jesus, que caminhou ali há tantos anos atrás, que trouxe tantas curas, você que ainda não o conhece, você que ainda não o recebeu como aquele que é o Senhor, que pode curar, se você está aqui, você quer receber e falar assim, ó Deus, eu quero te aceitar como o Senhor da minha vida, vem aqui à frente agora. Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Você tem a oportunidade agora de aceitar Jesus como seu Senhor. Amém? Aleluia, Pai. Estão aqui, ó Pai, almas que o Senhor conhece lá dentro, a história de cada um, Pai. O Senhor sabe a pureza do coração de cada um. O Senhor sabe a necessidade. Oh, Pai, o Senhor sabe as dores. Oh, Jesus, traga cura. Oh, Pai, transforma. Coloca, oh, Pai, cada um em lugares altos que é na Tua presença. Pai, e aqueles que não puderam vir aqui agora, mas o Senhor sabe que precisam ser curados também. Visita agora. Que Teu Espírito Santo pare agora sobre essa igreja, trazendo cura, trazendo transformação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor.